Livro Diálogo com as Sombras, segundo capítulo, O Planejador. Este é frio, impessoal, inteligente, culto, maneja muito bem o sofisma, é excelente dialético, pensador sutil e aproveita-se de qualquer descuido ou palavra infeliz do doutrinador para procurar confundi-lo. Mostra-se amável, aparentemente tranquilo e sem ódios. Não se envolve diretamente com os métodos de trabalho das organizações trevosas, ou seja, não expede ordens nem as executa. Limita-se a estudar a problemática do caso e traçar os planos, com extrema habilidade. Os planejadores são elementos altamente credenciados e respeitados na comunidade do crime invisível. Tivemos vários casos desta natureza. Citarei um. Apresentou-se mansamente, nada de gritos, de murros ou de violência. Sorria até. Era um sacerdote, dizia-se muito importante e foi logo declarando que não era dos que executam, pois em sua organização o trabalho era bem distribuído. Aliás, informou, pertencia a outro setor de atividade, mas havia sido convidado e gentilmente acedeu, por certo, para dar parecer sobre o caso de que estávamos cuidando. Um complicado problema de obsessão. Consultar a lista de baixas que a organização solicitante havia sofrido, entendendo-se por baixa, naturalmente, aqueles que se deixaram converter à doutrina do amor, através da reeducação moral de que nos fala Kardec. Sente-se, evidentemente, muito envaidecido de sua brilhante inteligência e do poder e satisfação que isso lhe dá. Sua meta, restabelecer o prestígio da Igreja, muito abalado nestes últimos tempos. Acha que foi um mal sufocar o pensamento e não permitir que a razão imperasse na Igreja, que hoje estaria ainda mais dominando os homens. A certa altura, propõe um acordo entre dois líderes, ele e eu. Digo-lhe com toda honestidade que não sou líder e que não tenho condições de negociar com ele, que procure meus superiores. Com o passar das semanas, ele verifica que o problema é mais complexo do que esperava e se apresenta e se apresta a abandonar o caso, com o qual não pretende envolver-se, já que sua tarefa é noutra organização. Dá-nos a uma trégua, tem um momento de honesta candura, ou realismo, como queiram. Acha-se um cínico, pois sempre desprezou mesmo em vida aqueles que, em elevadas posições hierárquicas, consultavam a ele, simples mortal, valendo-se de sua brilhante inteligência. É evidente, porém, que sente enorme satisfação ao recordar que da sua humildade posição manobrava os grandes que lhe pediam conselhos e sugestões, porque já aquele tempo era um hábil articulador. Há um proscripto a esta narrativa. A conversão deste companheiro representou uma perda irreparável para as hostes das sombras, porque os impetuosos e agressivos chefes e os executores teleguiados sentem-se sem condições de estudar meticulosamente e traçar friamente um plano de trabalho que se desdobre com vasta e complexa operação de um xadrez psicológico.
É preciso prever reações, estudar personalidades, propor concessões e arquitetar alternativas e opções em caso de alguma falha ou mudança de condições básicas. Nada pode ser deixado ao acaso, à improvisação, ao impulso. Por isso, os planejadores gozam de enorme prestígio e respeito nas organizações trevosas. Pelas reações de irmãos também desequilibrados, que se apresentam posteriormente ao nosso grupo, para tratamento, soubemos da perda irreparável que representou para as hostes da sombra o despertamento desse companheiro. Seus comparsas compareciam dispostos a tudo para resgatá-lo, pois julgavam-no nosso prisioneiro. É preciso compreender bem tais reações. Os irmãos, desorientados, empenham-se em verdadeiras campanhas belicosas, nas quais tudo vale e tudo é permitido, desde que os fins sejam alcançados. Formam suas estruturas organizacionais segundo as afinidades, por certo, mas acima de tudo, segundo os interesses que tenham em comum. Para alcançarem os objetivos que têm em mira, organizam verdadeiros estado maior de líderes brilhantes, experimentados e audaciosos. Toda campanha é estudada, planejada e executada com precisão militar e dentro do rigoroso regime disciplinar, onde não se admite o fracasso. Quem falha perde a proteção de que desfruta por achar-se ligado à organização poderosa que domina pelo terror impiedoso, destemido, agressivo, implacável. Eles sabem muito bem que, ao desligarem-se da organização, estarão sozinhos diante de seus próprios problemas pessoais. Nessa estrutura rígida, o planejador exerce função importantíssima, porque é dos poucos ali que conversam a cabeça fria para conceber os planos estratégicos indispensáveis. Seus companheiros de direção costumam ser impetuosos homens de ação, que se entregam facilmente ao impulso desorientado de partir para a ação pessoal isolada. Se não tiverem quem os contenha dentro de um inteligente planejamento global que proteja não apenas os interesses de cada um dos componentes isoladamente, mas também a segurança da organização, o planejador é o poder moderador dotado de habilidade bastante para demonstrar e provar aos cabeças quentes que o interesse coletivo precisa sobrepor-se ao indivíduo, por mais forte que seja. É preciso que cada componente da sinistra máfia espiritual compreenda que os casos pessoais de cada um, vinganças, perseguições, conquistas de posições, passam a constituir objeto de cogitação coletiva e, como tal, tem que esperar a vez e a oportunidade, submetendo-se à mesma estratégia. Contudo, planejamento e ação, tudo a tempo e a hora. Nada de ações isoladas, atabalhoadas, que desperdiçam esforços e põem em risco a segurança da comunidade. Tudo se fará no tempo devido e todos têm direito à utilização dos recursos da organização. Seus técnicos são instrumentos, seus soldados e trabalhadores de toda a natureza. No interesse de todos, portanto, a coisa tem que funcionar com muita precisão e firmeza. O planejador é, pois, figura importantíssima na ordenação dessas travessas maquiavélicas. Sua perda acarreta uma desorientação geral. É difícil, senão impossível, para os companheiros que permanecem na organização das sombras,
admitir que alguém tão lúcido e brilhante se tenha deixado convencer por um doutrinador encarnado. Como não conseguem admitir isso, somente podem concluir pela alternativa mais viável. O companheiro foi sequestrado, violentado em sua vontade e levado prisioneiro para alguma perdida masmorra. É preciso reunir forças e desencadear uma ação fulminante para resgatá-lo. Por isso, logo após a perda de um elemento importante, planejador ou executor, fatalmente comparece ao grupo um truculento representante das trevas para levá-lo de qualquer maneira. É hora então de ameaça, dos gritos, dos murros, ou então dos conchavos das ofertas de trégua. A essa altura, porém, já estão agindo à base do impulso emocional que nunca foi bom conselheiro, ainda mais em situações de crise. É quando mais precisam de um componente planejador, e o desespero de não tê-lo leva ao desvario que, por muitas vezes, os deixa